Cá estamos no quarto episódio do podcast de Galiano a Parolagem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eduardo Galiano é o autor homenageado e que fundamenta esse podcast onde, a partir de um trecho de sua obra, batemos um papo a respeito do tema apresentado pelo autor. Digo, batemos um papo porque não faço isso sozinho. A conversa rola na telecompanhia de Lenine Silva, um amigão que reside em Florianópolis e que alimenta a tagarelice por aqui comigo, Eduardo Silva. Sobre o texto de hoje, assim como os demais textos desta temporada, ele integra a obra Futebol ao Sol e à Sombra. Vale lembrar que Eduardo Galiano transita entre gêneros. Ora escreve como narração, ora como ensaio, ora como crônica, sempre com talento e precisão. A coletânea Futebol ao Sol e à Sombra reúne textos dessa variedade de escrita e oferece a síntese que o autor faz da realidade, no caso, da realidade futebolística. Sigamos então com o episódio. Fiquem com a leitura de Ópio dos Povos e logo após a parolagem. O ópio dos povos? Em que o futebol se parece com Deus? Na devoção que desperta em muitos crentes e na desconfiança que desperta em muitos intelectuais. Em 1880, em Londres, Rudyard Kipling desdenhou o futebol e as, abre aspas, almas pequenas que podem ser saciadas pelos enlameados idiotas que jogam, fecha aspas. Um século depois, em Buenos Aires, Jorge Luiz Borges foi mais sutil. Proferiu uma conferência sobre o tema da imortalidade no mesmo dia e na mesma hora em que a seleção argentina estava disputando sua primeira partida na Copa de 78. O desprezo de muitos intelectuais conservadores se baseia na certeza de que a idolatria da bola é a superstição que o povo merece. Possuída pelo futebol, a plebe pensa com os pés, como corresponde, e nesse gozo subalterno se realiza. O instinto animal se impõe à razão humana. A ignorância esmaga a cultura e assim a ralé tem o que quer. Por outro lado, muitos intelectuais de esquerda desqualificam o futebol porque castra as massas e desvia sua energia revolucionária. Pão e circo, circo sem pão, hipnotizados pela bola, que exerce uma perversa fascinação, os operários atrofiam sua consciência e se deixam levar como um rebanho por seus inimigos de classe. Quando o futebol deixou de ser coisas de ingleses e de ricos, no Rio da Prata nasceram os primeiros clubes populares, organizados nas oficinas das estradas de ferro e nos estaleiros dos portos. Naquela época, alguns dirigentes anarquistas e socialistas denunciaram esta maquinação da burguesia destinada a evitar as greves e mascarar as contradições sociais. A difusão do futebol no mundo era o resultado de uma manobra imperialista para manter os povos reduzidos à idade infantil, para sempre. No entanto, o time argentino júnior nasceu chamando-se Clube Mártires de Chicago, em homenagem aos operários anarquistas enforcados num 1º de maio, e foi um 1º de maio o dia escolhido para fundar o Clube Chacarita, batizado numa biblioteca anarquista de Buenos Aires. Naqueles primeiros anos do século, não faltaram intelectuais de esquerda que celebraram o futebol em vez de repudiá-lo como anestesia da consciência. Entre eles, o marxista italiano Antonio Gramsci, que elogiou, abre aspas, este reino da lealdade humana exercida ao ar livre, fecha aspas. Começa então mais uma parolagem, agora nesse quarto episódio, depois da leitura de O Ópio dos Povos, presente aqui na obra Futebol ao Sol
e a sombra. Vamos lá, Lenine. Como é que está, meu amigo? Falando de Floripa. Tudo bem aí, cara? Tudo certo, Duda. Aqui tá tudo tranquilo. Apesar de estar dentro de casa, preso aqui, tá tudo certo. Faz parte, cara. Muita coisa acontecendo, mas vamos também pensando em outras coisas, distraindo um pouco a cabeça, falando aqui de futebol, do texto do Eduardo Galeano e pensando um pouquinho, jogando conversa fora, cara. Lenine, o Eduardo Galeano, ele começa ali o texto relacionando futebol e religião. No início do texto, ele compara futebol a um Deus e indica que, de modo semelhante, diante de Deus ou do futebol, as pessoas acabam adotando uma posição de devoção, né, como um torcedor fanático, por exemplo, ou de desconfiança, né, aqueles críticos, opositores da paixão doentia pelo futebol. Você, meu amigo Lenine, se identifica com algum desses grupos ou reações diante do futebol? Eu não sou um fanático, assim, não sou aquele cara que assiste todos os jogos, tá sempre no estádio, eu não sou esse torcedor. Mas, como tu fez o paralelo entre religião, Deus, Jesus, o futebol, eu vou nessa mesma linha. Jesus, Deus, fazem algum mal para a sociedade? Não. Será que o futebol faria? Amar um clube, seguir ele, sendo que você não maltrate ninguém, não faça nada de errado, tem algum problema nisso? Interessante. Você está não só a questão de qual posicionamento, se é mais de devoção ou crítico, de análise, né? Eu até acho que o Galeano tentou exemplificar com um lado como sendo emoção puramente, instinto, e outro lado mais racional, mais razão. Você já estava preocupado com, dane-se qual a configuração que você adota. Você está preocupado com qual o efeito disso, qual o resultado disso. Se alguma das posições vai trazer resultado negativo para si, para o próximo, aí sim é um problema. Mas gostei do teu raciocínio, cara. Olha, eu vou ser bem sincero. Eu estava pensando nessa pergunta de como que eu me identifico, se eu sou mais devoção ou se eu sou mais crítico ao futebol. E ultimamente eu tenho ficado mais nesse segundo grupo, da desconfiança, da criticidade. Faz tempo assim que eu não me vejo preso a uma devoção, uma religião, uma coisa meio carnal, assim, por um time, pela seleção. Nossa, pela seleção mesmo faz muito tempo. E aí o que eu acho, cara, é que essa posição crítica de ficar analisando o futebol, de ficar vendo os impactos dele na sociedade, a manipulação que aparentemente o futebol pode exercer sobre todos, ele parte assim de uma... ele já precisa de uma atividade meio que de racionalização, sabe? Tem que ficar pensando muito. Eu acho que talvez exija um pouquinho mais de esforço, assim, e também e talvez até de maturidade, assim, né? Você não vai ver talvez uma criança ou um jovem parando e filosofando demais o futebol. Ele vai curtir de um jeito mais corporal, né? Presente assim na sua paixão mesmo. E aí é uma coisa meio, talvez, brincando aqui, assim, uma coisa meio de velho ficar pensando demais, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ó, é mais velho, quando a gente é mais... Desculpa, só concluindo. Quando a gente é mais velho, que a gente tem mais repertório também para combinar e estruturar os pensamentos, né? Mas assim, cara, eu não faço com isso assim, uma distinção de que quem sabe mais critica e quem sabe menos contempla o futebol. Não é isso que eu estou dizendo. Mas sim que assim, ó, apenas quem busca conhecer e pensar mais é que tende a fazer mais análises. Mas não quer dizer que é melhor ou que não consegue daí também abandonar um pouquinho essa racionalização e contemplar o futebol, né? Sim. A gente tem uma crítica muito grande em relação às pessoas que gostam de futebol, né? Que só pensam em futebol, que são fanáticos por futebol, que acompanham tudo.
porque a gente sempre bota na cabeça que se ele está gastando o tempo dele com aquilo, ele podia estar fazendo outra coisa, né? Uhum. Eu acho que o julgamento vem em cima disso, né? Ah, em vez de fazer isso, tu podia fazer aquilo, tu seria um homem melhor, tu seria uma pessoa melhor, mas tu só está envolto com futebol, tu só quer assistir futebol, sendo que a gente tem um problema muito grande de base, né, que tinha que ser resolvido lá no começo, mas aí a gente pega esse momento atual desse ser que adora, que ama o futebol, e aí aponta na cara dele, ah, tu só pensa nisso, só faz isso, e aí eu acho meio estranho, cara, me incomoda um pouco. Esse julgamento aí me incomoda bastante. Cara, concordo com o que você disse e me fez lembrar uma outra imagem também, que é aquela quando a gente está vendo, sei lá, um jogo final do campeonato, ou um jogo que vai definir quem vai ser os rebaixados, aí filma a torcida lá, o time rebaixado ou o time que perde a final, um determinado torcedor assim aos prantos, desesperado, assim, você vê que ele está sofrendo. Não sei se já te ocorreu assim um pensamento de nossa, já, não precisa várias chorar, a vezes. vida segue, vai morrer agora, meio que desqualificando um pouquinho aquele sentimento do cara. Já me vi muitas vezes pensando isso, e aí gostei do que você falou, assim, tá aí, cara, qual o problema talvez, né? De vivenciar isso, sim. Né? Onde que está a proibição disso, né? Talvez não seja, não pode sofrer, não é isso. A questão é, o que ele vai fazer com esse sofrimento? Aí talvez seja um ponto para não julgar, mas avaliar, né? Se a atitude seria certa ou não, se apaixonar tanto pelo time. Se com a derrota do time ele vai ficar chateado, vai fazer merda, vai chegar batendo em todo mundo, opa, temos um problema. Aí a gente tem um problema, Ou vai viver uma depressão, vai entrar, vai precisar se medicar, opa, aí a gente tem talvez algo que seja... Temos um problema. Um desequilíbrio. Mas, cara, o cara ficou chateado, vai pra casa, vai dormir de cabeça quente, mas daí no dia seguinte acorda, se recupera, trata como se fosse uma espécie de luto e segue a vida. Sim. Cara, faz parte, né? Uhum. Uma vez eu vi um comentarista e ele falou sobre acho que era um senhor que era porteiro do prédio que ele trabalhava, e o cara não sei se ele tinha pedido as contas ou ele estava para se aposentar, e ele pegou o dinheiro dele de rescisão e comprou uma passagem para ver o Corinthians no Mundial. Foi no Japão, né? Japão. E aí o cara questionou ele assim, tipo, ficou numa pira assim de, porra, o cara vai gastar todo o dinheiro de uma vida para fazer um negócio desse. E aí depois ele começou a pensar e, ele vai conhecer um novo país, ele vai atrás do time que ele ama, ele é apaixonado por aquele clube. Qual é o problema nisso, né, cara? Imagina, é uma experiência... É a felicidade dele. E é uma experiência que pode exatamente impulsionar a vida dele, a plenitude da vida dele, e passar a amar mais quem está ao seu lado, vai compartilhar uma determinada alegria, e no caso ele sendo corintiano deve ter, né, se não infartou, o cara tá vivendo alegria até hoje, né? Sim. Teve a felicidade de ir até lá e ver o clube ser campeão. Exatamente. Ruim seria se fosse o contrário, né? Mas ainda assim, né? Ainda assim não dá pra cravar que seria ruim. É muito válido, Só que a gente sempre bota isso julgando, numa crítica muito forte, né? A gente nunca julga uma mulher que tem muito dinheiro e compra uma bolsa muito cara. Mas a gente julga aquele cara que pega R$100, tira do bolso dele e vai comprar um ingresso para ver um jogo. Mas a mulher tem muito dinheiro, ele não tem. Ou aquele homem tem um dinheiro para comprar um carro importado, caro, e esse aqui, não tem muito, vai faltar para o final do mês. Mas é a alegria dele. Para ele é importante. Ele vai lá, pega os R$100 e vai ver o jogo dele. Uhum. Que é caro pra cacete já. Já foi um esporte de pessoas simples, e que hoje não é mais, né? Exatamente. Assim, a gente não julga, vírgula, né? A gente julga o tempo todo. Infelizmente a gente não aprendeu essa lição.
No final a gente julga todo mundo, né? o tempo todo, infelizmente. Mas quem sabe a gente melhora um dia. Acabei de julgar aqui, né? Quem sabe a gente melhora um dia. Ô, Lembrei, Sim. vou puxar um pouquinho algumas coisas do texto aqui, cara, que eu acho que são legais. Assim, ó, só vamos deixar marcado aqui essa leitura. Bom, o Galeano, ele tá provocando, tá fazendo a gente pensar o quanto que o futebol não acaba sendo uma ferramenta de manipulação das massas, de anestesia da força da população, mais ou menos aquela política de pão e circo, né? Você oferece o pão, o circo e tá tudo dominado, tá tudo tranquilo. E aí ele faz ele discorre, ele fala, separa ali um grupo mais conservador que desqualifica realmente a grande massa, a população, trata como sendo ignorantes e para esses ignorantes o futebol sacia uma parte do instinto que essas pessoas teriam, né? Então é isso. Tem um outro pessoal que o Galeano aponta como sendo os intelectuais de esquerda que veem o futebol com um artifício para acabar anestesiando a força revolucionária que as massas teriam. Enfim, ele discorre um pouquinho sobre isso no texto, mas queria destacar aqui uma outra coisinha para a gente bater o papo. Ó. Contra a ideia de que o futebol... Contrário, né? A ideia de que o futebol nasceu e foi difundido para a dominação do povo, o Galeano lembra também que o próprio povo se apropriou do esporte. Então, ao invés de a gente só ficar falando que o futebol é usado para dominar o povo, o futebol domina o povo, o futebol anestesia o povo, vamos lembrar que o povo também se apropria disso e cria a sua cultura, a sua experiência do futebol. E aí ele exemplifica com a criação de clubes que nasceram das massas, como é o caso do Argentinos Júniors, que ele citou no texto. Né? O Galeano ele destaca que mesmo os mais críticos, preocupados com as dinâmicas sociais, também, em algum momento, analisam outras dimensões do jogo, do fenômeno futebol. Eles passam a falar de aspectos históricos, simbólicos, mas também de elementos místicos, superstição, aí a gente pode entrar até nas análises técnicas, táticas, das jogadas, das performances, dos jogadores, das transações, ou seja, é um fenômeno que tem análises múltiplas, são múltiplas facetas e que demonstram que o futebol, aqui eu vou parodiar o título de um outro podcast, é muito mais do que futebol, né? Ele é muito maior do que simplesmente uma modalidade esportiva. Ele é uma experiência social. Ele tem muitos aspectos. Então, falar que domina só o povo, ok, deve ter essa perspectiva e é possível de fazer ótimas reflexões e críticas, mas é muito mais do que isso, cara. É a experiência, é o sentimento de cada um que está ali presente, é a economia girando, é a exploração, é violência de gênero, violência racial, violência de tudo quanto é forma, infelizmente, ainda. Mas, cara, é cultura, é alegria, é música, é canto, é ritmo, é esporte, é vida, é futebol. Sim, sim. E assim, quando você está do lado de alguém, não importa a classe social dela, e o time está jogando e o cara está torcendo pro teu time e os dois são torcedores, sai um gol, você abraça, você pula, você faz festa, não importa, a gente não olha a classe social, não olha nada, a gente só comemora aquela emoção de ver o time ganhando, sendo campeão, é isso. Acaba essa guerra de classes, eu acho. Ou começa também. Vamos relativizar. Ou começa também, ou se manifesta, que seja, cara. Eu acho que a pergunta que dá título ao capítulo, se é ópio para os povos, cara, depois de ler e pensar um pouquinho, eu responderia sim, é ópio para os povos. Não é ópio para os povos. Talvez seja. Mais em cima do muro do que isso é difícil. É bastante em cima do muro. É difícil de responder, né? Não é tão preciso isso, né, cara? E até pensando assim, ó, no ópio, né, como um narcótico lá, derivado da semente de papoula, que tem poder hipnótico, de euforia, né, gera euforia em quem consome, nós também podemos pensar no futebol dessa forma. E aí ele seria realmente um ópio, porque ele causa euforia, ele hipnotiza a pessoa,
fica às vezes tão presa, né? Imagina aquela cena clássica, alguém assistindo futebol na televisão e outra pessoa do lado conversando e a pessoa não consegue prestar atenção na conversa e quem está conversando chama atenção, pô, larga esse futebol, desliga essa TV, olha para cá, porque o cara está hipnotizado, né? Ou seja, sim. Nesse sentido, sim, é um ópio. E a gente ainda pode pensar naquela situação no sujeito trabalhador que tem uma semana encaixada numa determinada rotina e que espera ansiosamente pela pílula, pela dose de futebol para se descolar um pouquinho daquela realidade muitas vezes sofrida que o sujeito tem, e o futebol é o momento de prazer, é o ópio que dá um alívio e o cara segue a sua vida. É ideal isso? Talvez não, mas ao mesmo tempo que é ruim o cara depender do futebol para ter essa alegria, ao mesmo tempo que é triste, mas que bom que ele ao menos tem essa alegria. Pior seria não dispor nem disso, né? Sim. E nessa época deve ter muita gente morrendo, né? Não de coronavírus, mas sim por falta de futebol. Falta do futebol. Falta de futebol. A galera deve estar muito desesperado. Quem é viciado, quem tem esse fanatismo deve estar muito doido dentro de casa, porque não tem mais futebol. Aí a dica fica sendo os podcasts, tratando do tema. Ou uma coisa que a gente já falou aqui, vai pro videogame e vivencia as partidas, né? Não, a Globo vai reprisar jogos. Eu vi alguma coisa da Copa do Mundo. Vai reprisar isso, vai reprisar a vitória do Brasil em cima da Alemanha na Copa de 2002, eu acho que é. Isso. Vai reprisar agora na quarta-feira. Aí, ó. Eu quero ver se a Globo vai reprisar o 7-1. Cara, esse aí é só abrir o jornal diariamente e você tá vendo ali a goleada que a gente continua tomando. Todo dia um 7-1 diferente, já diria verdade. As redes sociais. Lenine, tamo de parolagem por hoje então, cara? Tamo de parolagem por hoje. Maravilha, cara. É isso aí. Obrigado pela conversa. Valeu por aqueles que... Eu que agradeço. Aqueles que nos escutam. E em breve, mais um episódio de Galiano até esta parolagem. Um abraço, meu amigo. Um abração, Duda. Até.